Diz assim então, 1 Samuel 17:1. Os filisteus se ajuntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se, acamparam-se no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outras. Eram dois montes, os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outras. Estando um vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento dos filisteus. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava uma caneleira de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da sua lança era parecida como uma lançadeira de tecelão. Sua ponta de ferro pesava 7,2 quilos. Meu Deus. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês, os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e puser fora do combate, vocês é que serão os nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras dos filisteus, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Diga comigo: atônitos e apavorados. Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul. Mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Diga: durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Você viu que são 40 dias, de manhã e de tarde, então são 80 vezes. Tá certo? 40 dias de manhã e de tarde. 2 vezes por dia ele se apresentava. O filisteu, ou seja, Golias, ele se apresentava e dizia o quê? Verso 17. Nessa ocasião, Jessé disse ao seu filho Davi: pegue uma arroba de grão tostado e 10 pães e leve depressa aos seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. Você viu aqui, irmãos, que Davi levava aos seus irmãos pão, mas ao comandante, ou seja, ao Saul, levava queijo. Está aí no verso 18. Veja como estão os seus irmãos e traga alguma garantia de que eles estão bem. Verso 19. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Verso 20. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora. Chegou ao acampamento na hora. O homem de Deus, ele chega na hora. Chegou ao acampamento na hora em que, com gritos de batalha, o exército estava saindo para a sua posição de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelo suprimento e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate,
avançou e lançou o seu desafio habitual. E Davi ouviu. Diga assim comigo: Davi ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem vencer, também lhe dará sua filha em casamento, e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Vai lá para o verso 32, diz assim: Davi disse a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Eu, o teu servo, eu vou lutar com ele. Respondeu Saul: você não tem condição de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele um guerreiro desde a sua mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão e um urso, ele leva a ovelha do rebanho. Eu vou atrás dele, dou-lhe golpes, livro as ovelhas da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela barba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso, e este filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. Amém? Feche seus olhos, Pai, diante do Senhor. Nós colocamos nossas vidas diante de Ti, Pai, e Te pedimos, Pai, dentro daquilo que o Senhor quer, Pai, que seja movido aqui. Te pedimos a Tua sabedoria, o Teu discernimento, as Tuas palavras, que não se tratam, Pai, de sabedoria humana, que não se tratam, Pai, de eloquência de homens, mas se trata daquilo que o Senhor quer fazer. Fala ao nosso espírito, ao nosso coração nessa noite, Pai. Salva-nos de nós mesmos. Salva-nos de nós mesmos. Essa é a minha oração, que eu te peço em nome de Jesus. Amém, queridos? Irmãos, esse texto está falando, 1 Samuel 17, que existia uma grande batalha, e você conhece bem isso aqui, porque não sei você, mas eu desde, 6 anos, 5, 4, eu escuto essa história, na escola dominical, na salinha. E o que eu quero trazer para você aqui, quis ler o texto para você ver algumas coisas que acontecem nesse texto, mas que eles estavam num monte existia todo o exército de Israel, estava em uma das colinas, em um dos montes. No outro monte estava todo o exército dos filisteus, e no meio existia um vale, no meio existia uma colina, um lugar mais fundo, chamado de Vale de Elá. E diz que nessa situação apareceu um homem chamado Golias, o filisteu de Gate. E você vê aí na Bíblia a descrição de como era esse homem. Irmão, você entendeu que só a lança dele, não é a lança, a ponta da lança pesava 7 quilos. Por aí você pode entender que tipo de homem, que tipo de pessoa nós estamos lidando. Por quê? Porque não era uma pessoa, Golias era um principado. Golias era uma ação do inferno, irmãos. Golias era um homem que conseguia amedrontar uma nação. Golias era um homem, se posicionava como um homem, na verdade representava um principado, e ele sozinho, ele estava colocando todo o exército de Israel, que nessa época era um exército grande, um exército forte, eles estavam trêmulos por causa da presença de Golias. Aí aqui fala do peso do capacete, da sua couraça, e somente ele tinha 2,93 metros de altura. Esse era o tamanho do gigante, e só a ponta da lança era 7,3 kg. E esse homem então, ele parou lá no meio, desceu o vale e falou assim: para que nós vamos lutar todo o exército de Israel e todo o exército dos filisteus? Vamos fazer uma coisa, vamos lutar, é uma luta individual.
Aqui vai lutar eu e vai lutar alguém do exército contrário. E nessa guerra quem vencer acabou. Se eu vencer, os filisteus venceram e todo Israel me serve. Agora se eu perder, os filisteus perderam e nós vamos servir a Israel. Agora eu pergunto para você, irmãos, qual é o homem de um exército inteiro capaz de descer a colina e falar lá, sou eu vou lutar aqui. Sabe por que eu estou falando disso nessa noite? Como eu falei para você, fora daquilo que a gente tinha planejado, irmãos, porque é um tempo de posicionamento. É um tempo de encorajamento. Sabe o que eu estava lembrando aqui nessa noite quando eu entrei aqui? A última vez que eu ministrei lá no retiro do ano passado, lá em Itajaí, em setembro, quando nós ministramos uma palavra no retiro em Itajaí, na conferência de pastores e líderes do ministério, e nós liberamos uma palavra, e eu desci daquele lugar. Existia ali um grupo de profetas, de homens do Senhor. Eles me chamaram e me deram uma palavra dizendo: Douglas, você é um encorajador. O seu chamado está baseado numa palavra de encorajamento. Você vai exortar, você vai disciplinar, você vai edificar, mas você é um encorajador. E sabe, irmãos, essas vozes precisam ecoar no nosso espírito, porque às vezes nós esquecemos de algumas coisas que Deus nos falou. E eles até fizeram um ato profético, chamaram algumas pessoas que estavam ali, e eles me levantaram, falando assim: nós queremos tirar o seu pé do chão. Isso é uma ação de Deus, que Deus está fazendo agora, porque Deus vai tirar o seu pé do natural e vai te levar a alguns lugares no espírito, para que você receba algumas coisas. Nós queremos fazer isso agora, nós podemos. O profeta é assim, né, irmão? Você conhece. Eu falei: sim, vocês podem. Aí veio algumas pessoas e me pegaram nesse sentido e oraram pela minha vida. E eu penso, irmãos, que esse é o tempo da igreja ser batizada em encorajamento. Da gente sair realmente do nosso lugar de comodismo, do nosso lugar, do nosso ranço evangélico, e ser igreja. Da gente sair daquilo que nos prende, que nos atormenta, que nos amedronta. Tantas pessoas, querido, há tantos anos num banco de igreja, não sabem para que servem, não sabem o seu chamado, não conhecem o seu ofício, não tem gana, não tem vontade de fazer a obra. Quantos de nós saímos para a igreja num domingo dizendo: mais um domingo, mais uma vez? Tem uns que quando dá tipo assim 6 horas da tarde, 5h30, já coça a cabeça falando: poxa, hoje tem culto, está na hora, agora eu tenho que tomar banho. É verdade ou não? Eu já vivi isso, irmão, não sei você, acho que não, mas eu já vivi isso um tempo na minha vida. De novo culto? Agora eu vou ter que deixar de fazer isso, fazer aquilo, e nós vamos empurrando a reunião, de culto a culto, de coisa a coisa, porque perdemos, irmãos, o desejo, a vontade, o espírito de motivação para servir ao Senhor. Sabe o que acontece aqui? Nós temos 2 exércitos. Um, irmãos, representa a ação do inferno, a ação de intimidação, a ação do diabo que vem para nos trazer prostração, para nos trazer comodismo, dizendo: ah, tá bom aqui onde eu estou, tá bom aqui do jeito que eu estou, tá bom aqui fazendo o que eu estou fazendo, assim tá bom. Não tá bom não, irmão, tá ruim. Isso vem sobre a nossa vida. É isso que representa a ação do filisteu de Gate, da Filístia. Eles estavam ali fazendo o quê? Atuando com um espírito de intimidação do povo de Deus. E diz que esse gigante, Golias, ele descia da colina todo dia, ia lá no vale, chegou no vale, e dizia assim, a Bíblia diz que ele dizia: ei, não tem homem aí não. Aí aquilo ecoava no vale. Não tem homem nesse exército. Que exército que é esse, chamado de exército de Deus? Não tem um homem aí que me enfrente. Eu estou esperando. E aí ele ficava lá, marcando, esperando que descesse um homem. Um homem.
Mas aí passava o tempo, passava, ele ia embora, dizia, não tem homem, e voltava. E dizia, querido, que em 40 dias, dia após dia, ele fez isso. E 2 vezes por dia, ou seja, são 80 vezes. E o tal homem não aparecia. Sabe o que é isso, irmãos? O inferno, sabe o que é isso? As ações de intimidação, zombando da igreja, dizendo que tipo de igreja vocês estão se tornando, o que vocês são capazes de fazer em nome daqueles que vocês chamam de Jesus. Como que vocês podem se mover? Cadê? O que é isso? Enquanto a Bíblia diz, quando Pedro fala para Jesus, né? Jesus pergunta, uns dizem que eu sou isso, outros dizem que eu sou aquilo, mas e vocês? Quem dizem que eu sou? Jesus perguntou para os seus discípulos. Porque eles estavam falando, não, Jesus, uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é Jeremias, outros dizem que o Senhor é não sei quem, outros dizem que o Senhor tem demônios, está na Bíblia, irmão. Outros dizem que o Senhor expulsa demônios em nome de Beelzebu, que é o maior dos demônios. Sabe o que eles dizem, Senhor? Que o Senhor está endemoniado, por isso que o Senhor expulsa demônios. Jesus falou, Então, irmão, quando falarem isso de você, fica tranquilo. De Jesus também falaram. Quando falaram umas coisas esquisitas de você, julgarem você, fica tranquilo. Jesus falou assim, assim foram com os profetas que vieram antes de vós. Não vai ser diferente com você. Mas Jesus falou assim, e vocês? Quem vocês que caminham comigo, que são meus filhos, quem vocês dizem que eu sou? E essa pergunta não é tão fácil de responder, irmão. Ei, quem Jesus é para você? Quem Jesus é para você? Um mártir? O principal personagem da Bíblia Sagrada? Alguém que morreu? Quem Jesus é para você? Na sua vida, na sua história, na sua casa, no seu casamento, quem Jesus é para você? Se o próprio Deus aparecesse aqui, o próprio Cristo, olhasse bem no seu rosto assim, olhasse Carla e perguntasse, quem você diz que eu sou? O que você ia responder, irmão? E Jesus, no auge dessa pergunta, Pedro levanta e diz, ei, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou, boa, muito bom. Diz assim, olha, não foi carne nem sangue que te revelou. Sabe o que o Senhor está dizendo? Aquilo que você acabou de declarar, você não entende. É isso que Jesus está falando. Jesus não está dizendo que bom, você é o homem da revelação. Não, está dizendo, o que você acabou de falar não veio de você. Quem usou sua boca agora foi o Pai. Porque ninguém dos seus discípulos, ninguém da sua igreja, ninguém dos seus filhos teve a ousadia de dizer quem ele era. Então, por causa do silêncio que ecoou, Deus usou um para dizer, vai, não deixa meu filho triste não, vai, libera quem ele é aí. Aí Pedro levanta e diz assim, tu és o Cristo, o Messias, o esperado, o Filho único do Deus Altíssimo. E ele diz, é isso mesmo, Pedro. Porém, não foi carne nem sangue que te revelou, tuas palavras vêm do céu. Você não entende ainda o que você está dizendo, mas é isso mesmo. Aí ele diz assim, mas você, eu quero te dizer que você tem que entender que você é Pedro. Que você é Petros, que você é rocha. E diz, você é Petros. Petros é uma pequena rocha. E sobre esta, eu sou a Petra. Petra é uma grande rocha. Você entende que vocês, nós somos Petros, pequenas rochas. Ele é a Petra, a grande rocha. Sabe isso quer dizer? Que nós, na paternidade de Deus, nos tornamos um com Ele e temos a mesma natureza. Porque rocha grande e rocha pequena só muda o tamanho, mas a natureza é a mesma. É isso que ele estava dizendo para Pedro.
dizendo: ei, Pedro, tu és Petros, uma pequena rocha, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Sabe o que esse texto é tão rico que diz? Primeiro, a minha igreja. Se ele está dizendo a minha igreja, porque pode ter uma outra igreja que não é dele. Sim ou não? Eu edificarei a minha igreja sobre a grande pedra. Não é sobre Pedro, é sobre o Filho de Deus, sobre Cristo. Seria edificada a minha igreja. E outra particularidade do texto: e as portas do inferno. Cai não. Já está caindo, irmão. O inferno já está tremendo. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você entendeu? Agora eu pergunto para você, irmãos. Você conhece arma de ataque? Lança. Você conhece arma de ataque? Espada. Você conhece arma de ataque? Flecha. Você conhece arma de ataque? Porta. Tá certo? Tá ou não? Você já viu um exército, todo mundo com uma porta na mão? E vamos atacar. Por quê, querido? Porque porta é arma de defesa, não é de ataque. Para que essa porta está aqui? Para proteger alguém que não foi convidado de entrar aqui dentro desse aquário. Para que existe porta na tua casa, portão no teu muro? Para evitar que alguém que não foi convidado acesse os limites da sua casa. O Senhor falou: tu és Pedro, e sobre mim, a grande rocha, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, que é minha, a igreja de Cristo na terra, a igreja de Jesus na terra. O que isso quer dizer, querido? Que você foi chamado para dar contra as portas do inferno. Você não foi chamado para sair correndo. Sabe qual é a figura, querido, que Deus me mostra muitas vezes da igreja, de algumas pessoas que vêm conversar comigo? Pastor, porque o diabo, pastor, porque o diabo, pastor, porque o diabo, pastor, porque o diabo. Eu falei: irmão, que tamanho que você acha que é o diabo? O diabo que você vê é grande demais. O meu é um diabinho pequenininho. Quando eu vejo o diabo, eu não vejo ele tão assim do jeito que você vê. E vou te falar uma coisa, irmãos. Vou te falar uma coisa. Algumas coisas que a gente fala, a gente aprende com alguns homens. Vou te falar uma coisa. E você está falando assim: ah, pastor, mas é porque você não sabe a ação, a fúria do diabo. Não, irmãos. Nós é que precisamos aprender a ler a Bíblia. Porque um homem chamado Marcos Borges, o Cote, uma coisa muito interessante que ele diz: você, para ser equilibrado e cheio do Espírito Santo, você precisa dar a ênfase que a Bíblia dá para os determinados assuntos. Se você dá uma ênfase maior do que a Bíblia dá para um assunto, para um determinado assunto, você é desequilibrado. Se você dá uma ênfase menor para aquele assunto, você é desequilibrado. Se você vê na Bíblia o que a Bíblia fala que é pequeno, você vê imenso, você está com problema. E se o que a Bíblia fala que é grande, você vê pequeno, você está com problema. Por quê? Porque o nosso termômetro é a palavra. E a Bíblia, irmãos, não fala de um demônio grande, fala de um demônio vencido pelo sangue do Cordeiro. Fala de um demônio vencido na cruz do Calvário. E muito pelo contrário, fala que o grande inimigo das nossas almas não é o demônio, é o pecado. Então nós precisamos entender algumas coisas. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, escreva isso, pode escrever, porque Deus, Ele é Deus. E Ele sempre foi um Deus de pé. E a Bíblia diz que o demônio, ele não é Deus. A Bíblia nunca o chamou de Deus, o chamou de anjo. E ele é um anjo caído. O nosso Deus é Deus e sempre esteve de pé. O demônio é um anjo que está caído. Então, e sabe quando as pessoas vêm: não, pastor, demônio, porque é o demônio, porque é o demônio, porque é o diabo, porque eu não sei o que. Eu falo: sabe por quê? Porque o posicionamento da igreja muitas vezes é você correndo, irmãos, e um diabão bem grandão com um chicote assim, ó,
batendo, esfolando, e você correndo e se defendendo uma vida inteira. Enquanto o Senhor não chamou você, irmãos, para correr do diabo. Não chamou você para se defender dele. Eu tenho que andar na linha, mas na linha, na totalidade, porque o bichão está ali, ó. Qualquer coisa ele me acerta. Eu tenho que ficar aqui, porque senão não é assim, irmãos. É lógico que você tem que orar e vigiar. É lógico que o inimigo é astuto, mas a Bíblia fala que você tem que sair desse lugar de defesa e ir para um lugar de ataque. Porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Você tem que parar de se esconder e ficar, não, porque não, irmãos, esse é só o primeiro degrau da escada. O tempo que você apanhava dia e noite do diabo, agora você é um homem posicionado com uma armadura que Deus te deu em Efésios 6, uma espada, um escudo, um capacete, e vamos à luta, vamos atacar o inferno. Deus chamou você para atacar, não é para se defender. Lembra, a porta é uma arma, um instrumento de defesa. Então a Bíblia está dizendo que a porta do inferno não prevalece. Está dizendo então que o inferno se defende da igreja. A igreja vem dar contra a porta, até derrubar essa porta e a gente entrar, todo mundo, e saquear o inferno. Então, irmãos, quem tem que fugir da gente é o inferno. Cai dentro daquilo que eu comecei falando aqui. Quando você chegar no supermercado e falar, Deus, estou na área, cheguei aqui, e os inimigos teus que se retirem, espíritos malignos que casquem fora. Chegou no banco, Deus, estou aqui, teu filho está aqui, teu sangue também. Quem veio aqui para tumultuar pode sair agora, em nome de Jesus. É assim, irmãos. Isso é sacerdócio, ocupar espaços vazios, entrar nos lugares e recuperar os territórios para o Senhor. Esse é o posicionamento. Mas nós estamos, irmãos, amedrontados. Você sabia que a Bíblia diz assim, quando a Bíblia diz assim, ó, e eu estabelecerei a minha igreja. Se você pegar no original, esse texto está no Novo Testamento, então foi escrito em grego. E no grego, ali a igreja é chamada de eclésia, ou eclesia, que quer dizer o quê? Os chamados para fora. Isso já diz muita coisa, você é chamado para fora. Você não é chamado para ficar dentro, você é chamado para fora. Você é chamado para fazer diferença lá fora. Para que eu venho no culto, pastor? Você vem no culto para afiar a espada. Afiando as espadas, ajustando a armadura. Mas a guerra não é aqui dentro, irmão. Aqui é no quartel-general. Ninguém é louco de atacar o quartel-general do Senhor. Nem o inimigo mais desavisado não vai atacar o quartel-general do Senhor, aqui no meio da congregação. Mas quando você afiar suas espadas, seus escudos, aí você sai para o mundo. Lá é a guerra. Então não adianta vir guerrear dentro da igreja e ficar valente aqui dentro, irmão, e aqui fica valente. Aí chega lá fora, a primeira coisa que estoura do seu lado, porque a luta é lá fora, irmão. E lá é que você tem que ser valente. Sabe o que acontece nesse texto? Deixa eu só terminar o que eu estava falando. É eclésia, já é algo chamado para fora, já é forte. E se você traduzir em hebraico, a palavra, irmãos, que aí está escrita como igreja, no hebraico, que era a língua que Jesus falava, o aramaico é carral. Sabe o que é carral? Já te dá outra interpretação. Igreja, esse termo igreja, no original hebraico é carral, que significa extensão da origem. Sabe o que o Senhor está dizendo? Que você é a extensão dele na terra. Ou seja, você realmente é Petros, uma pequena lasca de uma grande pedra. E é isso que nós temos que entender. Sabe, voltando no texto que a gente está falando, no texto aí de Samuel 17, eu quero só que você entenda isso. Esse exército de Israel, irmãos, ele tinha um rei, o seu nome era Saul. Saul. E você sabia que Saul, ele era
um homem que já foi, até alguns irmãos já falaram, acho que o Mário ministrou falando de Saul uma vez na escola. Eu falei sobre Saul na conferência quando falei dos obreiros aprovados, citando Saul em algumas coisas, porque Saul era um homem, irmãos, grande, ele era alto. A Bíblia fala que ele era um exímio guerreiro. A Bíblia fala que ele era lutador, que quando ele lutava com seu filho Jonatas, custava alguém ficar de pé. Saul era um homem que quando ele se enfileirava no meio do exército dele, o homem mais alto depois do Saul batia no ombro dele. Ele era quase um gigante também, irmãos. Chegava perto do Golias lá. Porque o homem mais alto que tinha em Israel depois dele batia no ombro dele. Ele era um homem bonito, um homem forte, com cara de rei, com cara de homem brabo, um guerreiro, um lutador exímio. E todas as lutas de Israel ele vinha na frente. Aí, Luquinha, ele saía na frente e o exército vinha atrás, ele vinha gritando. Por isso que quando o Senhor vai dar um rei para Israel, por quê? Porque o povo queria um rei e Deus escolheu Saul. Por quê? Porque Saul era um rei como qualquer homem queria, porque ele tinha cara de rei, corpo de rei, voz grossa, assim, parecia um rei mesmo. Aí quando ele ia para a guerra, ele ia na frente e todo o exército ia atrás. Aí quando ele puxava a sua espada e avançava para a guerra, ele ia gritando, irmãos. E todo o exército atrás dele. Diz a história e também a Bíblia que pelo menos 1000 homens era de Saul. Saul falava assim: os primeiros 1000 da frente, não se preocupem, deixa eu ir na frente. 1000 fica comigo, depois vocês vêm atrás dando retaguarda. Você entende o que é isso? Irmão, é homem para valer, irmão. É homem para valer. Só que quando acabava aquela guerra, eles vinham cantando: viva o rei, viva o rei, viva o rei, viva Saul, viva Saul. Só que, querido, muitas vezes nós somos como Saul. Como assim, pastor? Nós somos bons naquilo que fazemos. Nós somos eficientes naquilo que fazemos. Nós somos bem-sucedidos naquilo que fazemos. Nós somos bem na profissão, às vezes bem como pai, bem como mãe. Nós somos bem como esposo ou como esposa. Nós somos bem como empresários. Nós somos bem, Nós somos até louvados no meio do povo. Não, aquele ali é o cara, aquele lá ele sabe, ele dá conta, ele é um ótimo profissional. Aquele ali tem um título e pode tirar o chapéu para o título dele, porque tá, beleza, assim era Saul. Até o tempo em que apareceu Golias. E é isso que eu quero falar para você nessa noite. Um dia, irmãos, quando Saul apareceu no meio do povo, puxou a espada, levantou para o exército dele, e todo mundo. Já viu o filme de batalha, de guerra? Eu amo esses filmes, irmão. Aí Saul falou: tô indo. 1000 vocês deixam comigo, o restante vocês podem atacar. Vamos e tal. E quando ele vira, ele dá de cara com Golias. Golias é um principado, irmão. Golias era um homem que qualquer homem, até o Saul, teme. E aí um olhou para o outro, os exércitos dele, falou assim: é tu, agora vai lá. E ele falou: tô fora. Tu é um rei. Não tem ninguém nesse exército que tem a sua habilidade, a sua competência, o seu título, a sua honra, a sua nobreza. Não tem ninguém aqui que luta como você. Não tem ninguém aqui que é tão indicado quanto você. Ninguém vence mil soldados como você vence. Então, aquele lá, o Golias, está pedindo só um. E já viu quando os subordinados é quem decidem? Aí os soldados olharam e falaram: a gente acha que é você mesmo, rei, você pode ir lá. E o rei ficou enfurecido. Saul falou: quê? Eu não vou não. E eu vou mandar é você, soldado, você vai. Ele falou: não, se você quiser me matar, você pode me matar aqui, mas é melhor morrer pela sua mão do que da dele. Eu não vou não. E aí Saul podia mandar matar, irmãos, porque eles iam morrer pela mão de Saul, mas não iam morrer pela mão de Golias.
Falou: eu não vou de jeito nenhum. E eles começaram a oferecer prêmio. Mas quem for, não paga mais imposto nunca mais. Oh glória. Quem for, vai ganhar a mão da princesa em casamento. Que bom. Quem for, toda a sua casa vai ser beneficiada. E ninguém queria saber disso. E todos os dias, irmãos, ecoava no ouvido de Saul. Todos os dias: não tem homem aí. Todos os dias, um exército de covardes, uma igreja que não avança, que não é relevante. Pensa o tanto que isso corroía aquele rei por dentro. A minha pergunta aqui, irmão, nós já estamos caminhando para o fim, nós vamos orar em cima disso. Eu quero perguntar para você: quem é o Saul, ou melhor, quem é o Golias da sua vida? Quem que chegou e acabou com a sua festa? Quem que chegou e parece tão grande que você falou: estava bem até aqui, eu ia indo bem, estava tudo certo, eu até estava me achando já que era o cara, porque todo mundo falou que eu era, então acreditei que era. Eu dava conta de matar 1000, ninguém mata 1000, só que agora apareceu um homem e diz, olha aqui para mim, a história diz que o Golias matava 10.000 homens em batalha. Então, vamos lá pela lógica, para matar o Golias tinha que ser 10 Saul. Não era uma luta de igual para igual não, irmão. Todo mundo sabia, tá vendo aquele lá? Ele olhava e via o Golias lá embaixo. E o povo sabia, Golias mata 10.000 homens numa batalha, sozinho, só ele. Pensa, irmãos. Aí o que acontece? Eu não sei se você está conseguindo trazer isso para você. Qual é o Golias da sua vida, irmão? O que apareceu na sua história que tirou você do rumo? Uma enfermidade? Uma doença incurável? Um câncer? Um diabetes? Uma hipertensão? O que apareceu no seu casamento que tirou o seu casamento do trilho? Uma amante para o seu marido? O que acabou com a sua história? O que destruiu a sua família? Seus filhos deixaram de vir para a igreja? Seus filhos se lançaram às drogas, ao homossexualismo? Qual que é o gigante que apareceu? Seus sonhos, seus planos, a sua empresa, que sempre funcionou tão bem, a partir de um momento parece que aconteceu alguma coisa ali que nunca mais deu nada certo. É só tragédia. É o Golias. Ele apareceu para falar para você que você não é tão bom como você pensou que era. Para falar para mim que nós não somos tão bons como achamos que éramos. Que nós não damos conta de tudo. Para mostrar para nós que a gente não era um pai tão bom como a gente achou que era. Não era uma mãe tão boa como achou que era. Não era um bom empresário assim tão bem sucedido como achou que era. Cristo te pegou, botou você na lona, levou suas coisas embora, ou está levando. É o Golias. E nesse momento, que irmãos, só tem um jeito. Só tem um jeito. Eles gritavam, só que escuta o que eu vou falar para você. Um menino chamado Davi está chegando. Um menino chamado Davi está chegando. Davi tinha aproximadamente 17 anos. E ele vinha com seu cabelo ruivo, cabelo vermelho, cheio de sarda, uma funda assim, ó, pendurada no pescoço. E vinha trazendo os pacotes, trazendo queijo para o rei e trazendo pão para os seus irmãos. E ele está chegando lá exatamente na hora. Exatamente na hora que o filisteu de Gate, o Golias, aparece lá e diz: não tem homem aí, não. Ninguém é capaz de me vencer, diz a Bíblia, a Escritura Sagrada, que Davi ouviu. E agora ele está encrencado, irmão. Porque Davi ouviu. Porque um homem, irmãos, segundo o coração de Deus, ouviu.
Porque alguém que não se apoia em títulos, que não se apoia em dinheiro, que não se apoia em posição, que não se apoia na boa forma, que não se apoia no seu próprio corpo, na sua autoestima, que não se apoia em nada, a não ser no Senhor. Ele ouviu. Ele era pequeno, ele era baixo, ele era franzino, ele era novo. Mas quando ele chega e ele vê aquela voz ecoar, não há ninguém no exército de Deus que pode me vencer. E Davi falou: sou eu. É agora. Como pode um exército inteiro tremer para um homem? Era um menino, irmão. Sabe o que é isso? Fé, ousadia, entendimento de quem é, experiências com Deus. Eu tenho dito para você aqui, você nessa noite, eu sei que você está aqui, eu sei que você veio aqui, e essa palavra é para você. Você precisa ter experiência na sua vida, querido. Olha aqui para mim, não deixe que nada roube a sua atenção. Você precisa ter experiência com Deus. Sabe por quê? Porque não se começa na vida vencendo Golias. Não se começa na vida espiritual vencendo Golias. Se você se levantar, vou matar Golias, você vai morrer, irmão. Porque Davi, ele começou matando, sabe o que, irmão? Matando o coelho. Que isso, pastor? A Bíblia não fala, eu que estou falando, irmão. Debaixo daquilo que o meu coração me revela. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que ele matou leão. E ninguém começa matando leão. Ninguém começa enfrentando um urso. Um urso daquela região, ele fica de pé assim, ó, levanta abre os seus braços. E ele, irmãos, é do tamanho daquele gigante. Tem 2, 3 metros de altura um urso. E ninguém começa matando o urso, porque o urso também é um gigante. Alguém começa rodando uma funda e matando, irmãos, um coelho. E quando ele acerta o coelho, ele falou: poxa, isso aqui funciona, dá certo. Eu consigo matar um coelho, eu consigo caçar um coelho. E depois ele mata um lobo. Eu consigo, e é progressiva. Assim é a vida do homem com Deus. Experiências diárias de fé em fé, de fé em fé, de fé em fé, de fé em fé. Até você chegar, irmãos, ao nível que o Senhor te quer. E depois ele ter funcionado com coelho, funcionado com lobo, funcionado com outros animais, veio o leão. Aí ele falou: peraí, já funcionou com outros, com o leão também vai funcionar. Tá lá, irmão, caiu o leão. E ele falou: Deus é comigo. E ele escreveu os salmos: o Senhor adestra minhas mãos para a guerra. Ele falou: existe poder na minha vida, porque uma funda e uma simples pedra mata um leão. E aí veio o urso levantou assim, ó. E era o gigante, irmãos. O Deus estava mostrando para Davi: vai chegar o tempo que essa figura aqui, não na forma de urso, mas na forma de Golias, vai se levantar contra você. Da mesma forma, não temas o urso, vai lá, Davi. E Davi foi e venceu o urso. Então ele já sabia: o gigante é meu. O gigante é meu. O urso de 3 metros caiu diante dele. E agora quando ele chega, irmãos, diante de uma afronta contra a igreja, lembre-se disso, que essa voz de Golias não é só contra a sua casa, o seu casamento, a sua saúde, os seus negócios, os seus filhos. É uma voz contra a igreja, intimidando a igreja, dizendo: não, vocês não vão tomar a cidade. Não, vocês não vão limpar o Brasil. Não, vocês não vão. Vamos sim! Nós vamos sim! Em nome de Jesus, nós vamos sim! Quando Golias gritava e todo mundo tremia, a Bíblia diz que eles tremiam. Davi ouviu. Diz que ele ouviu, falou: que é isso? Como é possível? Um único homem capaz de afrontar um exército. E diz que ele se apresentou diante de Saul e falou: não temam mais ninguém, eu vou lutar essa guerra.
E o povo riu dele. Saul falou: você é louco? Doido de pedra, não está batendo bem, você não pode. Ele falou: eu posso, porque não tem ninguém que vai, eu vou. Falou: ele é um mercenário, um gigante que desde a sua infância luta, você é um moleque. Ele falou: eu sou um moleque de Deus, e eu vou. Então o rei falou: então vai mesmo, que bom que Deus mandou alguém, que bom, vai mesmo então, porque não tem ninguém para ir. Então vai, nós vamos só torcer daqui, quem sabe dá certo. Sabe o que Saul falou? Pegou a armadura dele e colocou a armadura nele. Então você pega o meu, porque eu, te falar uma coisa, menino, eu mato 1000. Mato 1000. Pega meu capacete, pega minha espada, pega minha couraça, põe toda a minha armadura, porque eu mato 1000. Tá certo que o outro lá mata 10, mas isso aqui já vai te ajudar na primeira parte. E ele saiu, irmão, igual andando com aquilo. Ele não usava armadura, irmão. Sabe o que isso quer dizer? Ele não lutava lutas novas com armas antigas. Pegou no seu espírito? Pegou no seu espírito? Isso aqui fecha essa ministração. Não lute lutas novas com armas antigas. Aquilo que você venceu lá atrás, ou seja, lutas antigas, hoje são outras guerras. E aquelas armas antigas não funcionam mais aqui. Agora aqui é preciso de um outro nível de revelação, de um outro nível de entendimento, de um outro nível de busca, para poder vencer as lutas que se levantaram hoje, porque não são as mesmas. E as armas antigas não vencem lutas novas. Você está entendendo isso? Sabe o que isso quer dizer mais? Saul tentou botar nele uma armadura de rei, tentou engessar ele com uma forma de luta humana. E ele falou: não, eu não preciso de nada disso, porque a minha ação é só pelo Espírito. Eu vou desse jeito, do jeito que eu caminho aqui, ó, aquela sandália amarrada no tornozelo, a minha funda no pescoço, o meu alforje. O Senhor falou para ele: Davi, e ele falou: sim, meu pai, desça ao Jordão. Irmãos, descer ao Jordão. Quando ele estava descendo, ele já estava indo ao Jordão. A palavra Jordão significa aquele que desce. A palavra Jordão significa aquele que desce. Todos que vão ao Jordão vão para se humilhar e para terem a sua identidade liberada. Naamã foi lá para se banhar 7 vezes e ser curado da sua lepra. Jesus foi lá para que saísse do rio e ouvisse: este é o meu filho amado, em quem eu coloco todo o meu prazer. Davi foi, se humilha, chega. Sabe o que eu penso, irmão? Sou eu pensando também, que ele se ajoelha assim no Jordão. O Jordão era um rio meio sujo, não era um rio limpo. Mas quando ele olha nas águas do Jordão, ele está olhando e orando e chorando ali, e as lágrimas dele caem no Jordão. Sabe por que eu penso isso? Porque isso acontece comigo às vezes. Você vai achar que eu sou meio doido, mas é, irmãos. E quando ele olha nas águas ou no espelho, em vez dele ver a face dele, ele vê um leão. Ele não vê um gato assustado, ele não vê um gafanhoto, ele vê um leão. Um leão que rugiu assim, ó, com aquele dente assim, olhou para ele e falou: é você é esse, Davi. Por quê, irmãos? Porque ele é da tribo de Judá. Davi, ele é da tribo de Judá, a tribo que recebeu o cetro real, no qual viria o leão da tribo de Judá, Yeshua, o Machia de Deus. Falou: nesse rio eu te dou tua identidade, Davi. Agora, a partir desse momento, tua história será transformada. A partir desse momento, quando Golias cair, você passa a ser o maior rei de toda a história de Israel. Agora, a partir desse momento, a tua história vai mudar. Foi para isso que ele foi lá. Ele não foi, irmão, só tirar o inimigo de Israel do caminho. A partir do momento que Golias caísse, ele passava a ser
o maior rei da história de Israel, ele passaria a ser agora consagrado por todo o povo como rei. Sabe o que acontece? O Senhor falou: pega 5 pedras. E ele pegou as pedras que representam os ministérios que restauram a igreja na sua identidade, colocou dentro do seu alforje, e ele foi. E quando ele chegou lá, ele falou: é isso aí, Saul, é dessa forma aqui que eu estou indo. E quando ele chegou lá, você sabe bem o que aconteceu, irmãos. Quando Golias olha para ele, quando Golias olhar para você, ele vai rir da sua cara. Golias olhou para ele e falou assim: moleque, por acaso você me acha com cara de cachorro? Está escrito na Bíblia, irmão. Por acaso eu sou algum cão, para que você venha me enfrentar com um pedaço de pedra e um pau na mão? Eu sou Golias, o filisteu de Gate. E Davi falou: e eu sou Davi, o filho de Deus. Prazer em conhecê-lo. E Golias falou: eu vou acabar com você. Ele falou: não, ainda hoje eu vou apresentar a tua cabeça às aves do céu. Ainda hoje eu vou passar por cima de você, como eu passei por cima de todos os inimigos que apareceram para mim no deserto, quando eu apacentava os rebanhos. Porque tu vem contra mim com espada, com lança, com escudo, com uma lança de 7 quilos. Eu vou contra ti somente no nome do Senhor dos exércitos, a quem tu tens afrontado. Quando você se posicionar para lutar a guerra de Deus, ninguém poderá te parar. Quando você se posiciona para falar: eu estou lutando em nome de Jesus, não há governo, não há gente, não há povo, ninguém pode te parar, porque Ele, o próprio Deus, é quem guerreia as tuas guerras. O próprio Senhor é quem se levanta do trono e diz: não, esse é o meu filho, ninguém toca nele. E ele rodou. Sabe, irmãos, era a ação de Deus. A pedra representa Cristo. A pedra que fincou na cabeça. Por que na cabeça? Podia ter fincado no ombro, no coração, podia ter fincado no pulmão. A cabeça fala de um governo. A cabeça fala de governo. Sabe o que o Senhor está dizendo? Eu estou derrubando um governo que afronta a igreja. Eu estou destituindo os governos humanos que se levantaram contra a minha igreja. Todos os homens, a partir desse tempo, que entenderem que os governos que se levantarem contra a escritura sagrada, contra a família, vão cair em nome de Jesus. Vão cair em nome de Jesus. Porque, irmãos, é profético. Golias tomou na cabeça, representa governo, e caiu. E sabe o que Davi foi lá? Pegou aquela espada, irmão, cortou a cabeça dele e tirou a cabeça dele assim, ó. Pensa num tamanho de cabeça. E andava com ela no meio do povo, dizendo para o povo. Eu acho que ele falava a mesma coisa que o Golias. Não tem homem aí, não? Ele pegou e falou assim: olha, agora é um menino ensinando, vocês vão me ouvir. Vocês precisam temer e conhecer o Deus que vocês servem. Vocês precisam tremer diante dele e conhecer a quem vocês ainda não conhecem. Esse Deus para vocês é uma fachada, e eu estou mostrando para vocês que Deus realmente é Deus. Aí agora, todas as virgens de Israel cantavam assim: Saul mata 1000, mas Davi mata 10.000. Saul mata 1000, mas Davi mata 10.000. Por quê? Porque Davi derrubou Golias, derrubou 10.000 homens. E agora ele se consagrou, irmão, diante do povo e diante de Deus, para ser o próximo rei. Sabe o que eu quero falar para você? Nós vamos orar agora. Golias está afrontando a sua família. Golias está afrontando as suas finanças. Golias está afrontando a sua saúde. Golias está afrontando os seus filhos, a sua casa, a sua cidade.
mas você ouviu. Você, querido, agora deixa de ser o Saul dessa história para ser o Davi dessa história. Você agora ouviu. E quando você ouvir, irmãos, essa voz, você vai se levantar e vai falar: hoje eu me posiciono de uma forma diferente. Eu não sou mais um bichinho acuado. Eu não sou mais alguém correndo do diabo. Eu sou filho de Deus, posicionado, com minha armadura ajustada, pronto para guerrear pelo meu casamento, pelos meus filhos, pela minha casa, pelo meu ministério, pelos meus líderes, pelos meus pastores. Eu vou guerrear pela minha cidade, pela minha nação. Eu vou guerrear. Fica de pé comigo.